nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, refletindo sobre a primeira parte do nosso credo, ou melhor, do nosso catecismo da Igreja Católica, que reflete justamente sobre a fé do povo de Deus, nós, em nosso último programa, fizemos um rápido voo sobre o nosso credo. Aquele que diz, eu creio, diz, eu dou a minha adesão. Então, a comunhão na fé precisa de uma linguagem comum que seja normativa para todos e que una todos na mesma confissão da fé. Então, nós chegamos ao parágrafo número 186. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Nós vemos várias dessas fórmulas presentes já no Novo Testamento. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. De fato, a iniciação à vida cristã, que começa com o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo e é acolhida de maneira formal com o batismo, sobretudo o batismo de adultos, ela incluía no processo de iniciação uma profissão de fé. Então vão surgindo esses resumos articulados, orgânicos, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo, mas que depois se tornaram linguagem comum da própria liturgia. E aqui o nosso catecismo cita uma reflexão de São Cirilo, de Jerusalém, um dos padres que viveu lá nos começos da Igreja. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos. Então, São Cirilo, de Jerusalém, aqui nos apresenta de uma maneira muito simples o significado do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós conhecemos e usamos nas nossas liturgias dois credos, já tivemos a oportunidade de falar sobre eles em programa anterior. Um pouquinho menor, chamado símbolo dos apóstolos, o outro um pouco mais amplo, chamado símbolo niceno-constantinopolitano, porque ele foi formulado nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Então, o que São Cirilo está nos dizendo é que o símbolo da fé, ou seja, o credo, ele não foi composto simplesmente por um poeta que quis expressar lá os seus arroubos espirituais ou as suas próprias opiniões, mas eles foram elaborados pela própria Igreja como síntese, uma síntese breve, mas de modo a conter pontos importantes da própria Sagrada Escritura. Uma tentativa de, em breves palavras, trazer um resumo de todos os principais conteúdos da fé. Ele cita o exemplo da semente, né? A semente é tão diferente da árvore que será. Ele cita especificamente a semente de mostarda, mas vale para qualquer semente. A semente é tão pequenininha, mas ela já contém ali em germe tudo o que virá a ser aquela planta, e inclusive os frutos que virão no futuro. Assim também o resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos.
E no parágrafo 187, nós vemos que estas sínteses da fé, e aqui se diz sínteses porque não houve logo de cara um único resumo, um símbolo único que unisse todas as igrejas. As diversas igrejas, e pensemos num mundo não globalizado, para se ir de Roma a Constantinopla ou a Alexandria, eram necessários, às vezes, meses de viagens, né? Então, cada uma dessas comunidades foi desenvolvendo símbolos de fé, mas o processo era sempre o mesmo, ter um resumo da fé, de modo que as pessoas que eram iniciadas na mesma fé pudessem ter uma norma de conteúdo daquilo que era importante acreditar para se tornar cristão. Então, essas sínteses de fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Nós dizemos ainda hoje, professemos a nossa fé, ou confessemos a nossa fé. Chama-se também credo. O credo do povo de Deus, em razão da primeira palavra com que normalmente esses símbolos começam. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em latim, creio, credo, creio. E denominam-se também símbolos da fé. Então vejam, acho que agora nós já sabemos do que nós estamos falando. Estamos falando do credo. É chamado de credo, é chamado de profissão de fé e é chamado também de símbolo da fé. No parágrafo 188, o nosso catecismo vai explicar por que a terminologia símbolo. A palavra grega symbolon significa a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Symbolon passa, posteriormente, a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Então, meus queridos, certamente muitos já puderam assistir em filmes antigos essa forma de identificar um emissário. O emissário do rei que ia para outros lugares, aonde o destinatário tinha a metade de um anel, a metade de um sinete, a metade de alguma peça que servia de código. Então, quando o emissário chegava e apresentava a outra metade, aquilo servia de cédula de identidade, né? Servia de passaporte. Juntando as duas peças, se formava um todo único, e ali, então, o destinatário reconhecia que aquele mensageiro não era um ladrão, não era um falsário. Essa, então, era este era o uso que era expresso pela palavra symbolon. Significava, portanto, a metade de um objeto quebrado, que era apresentada como sinal de reconhecimento. Então, logo depois, o símbolo da fé, ele começa a ser também entendido como coletânea, como coleção, como sumário. É realmente a coletânea das principais verdades da fé. E assim, ainda hoje, no rito de iniciação cristã de adultos, o catecúmeno que se prepara para o batismo, a um determinado momento, é convidado a devolver o símbolo, a mostrar que ele sabe o símbolo de cor, com a mente e com o coração. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.